Gente, às vezes falamos, mas fulano tem um temperamento forte. Ou então, porque eu sou temperamental. Mas afinal de contas, o que significa temperamento? Você sabia que existem 4 tipos de temperamentos humanos? E pra gente saber um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a superpsicóloga, a Lavínia Potulski. Boa tarde, Lavínia. Seja bem-vinda ao Vitrine. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Que bom, linda. Bom, então o que significa temperamento? O que é o temperamento? O que é o temperamento? O temperamento, ele é um conjunto, né? Um conjunto de... Como que a gente pode descrevê-lo? Um conjunto de... Tem a ver com personalidade ou não? Tem, tá completamente ligado à personalidade. São várias características, né? Ligadas à questão psicológica, à questão também de... questão psicológica, questão moral, que acabam influenciando no comportamento de um indivíduo. E como que eu identifico? Como que eu sei qual que é o tipo de temperamento? Você tem ali que a gente tem pelo menos 4 tipos. Exatamente. Como que você identifica? O autoconhecimento. Autoconhecimento é uma ferramenta muito importante na descoberta, na identificação, né, do seu temperamento. Tá completamente ligado à personalidade, mas muita gente acaba confundindo, né? Então, o temperamento é um tanto diferente da personalidade. Ele é a base, né, para a formação da nossa personalidade. Então, a gente pode dizer, para diferenciar melhor, o nosso temperamento é algo que vem do nosso nascimento, é inato. Então, a gente já nasce com uma forma de temperamento e a nossa personalidade, ela vai crescendo, vai sendo desenvolvida durante a nossa vida, a gente vai estruturando ela, né? E aí você pergunta, meu Deus, né? Como temperamento forte, o que é isso? Então, são características temperamentais que acabam sendo mais evidentes no indivíduo, né? Muitas vezes a nossa própria personalidade consegue abafar um pouquinho, disfarçar um pouquinho algumas características do temperamento, ou também potencializar. Entendi. E esses 4 tipos de temperamento, quais são eles? Bom, são colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático. O melancólico, eu já mais ou menos sei. Uma pessoa mais melancólica, mais chorosa, talvez, não sei. Tem a ver. Tem a ver? Então, o melancólico é aquela característica... Ele tem algumas características, assim, mais profundas nas suas emoções. Então, aquela pessoa que se joga de cabeça nos seus sentimentos. É uma pessoa que ela não expõe muito os seus sentimentos, né? Ela acaba levando muito pra si, sendo muito... internalizando muito, sofrendo muito. Exatamente. Mas é uma pessoa muito leal, né? São características de uma pessoa muito leal, muito empática, uma pessoa que se doa, uma pessoa muito... ela sente muito pelos outros, por si própria. E isso, a pessoa já nasceu com essas características. Exatamente. Entende? Fleumático. O fleumático é aquela pessoa mais calma. Então, a principal característica é a pacificidade. Aquela pessoa, aquele amigo que evita conflitos. O mundo pode estar caindo, a pessoa tá o quê? Plena. Evita conflitos, é a pessoa mais tranquila, mais pacífica, costuma, assim, ser muito observadora, a pessoa mais quietinha no seu canto, né? Mais observadora, mas também tem muitas potencialidades aí, né? Que é muito leal também, um bom ouvinte. O que a gente tem que pode ser um pouquinho difícil aí na personalidade é exatamente isso. O mundo pode estar caindo, a pessoa tá lá calma, né? Então tem uma... Chega a irritar os outros. Tem uma reação mais vagarosa. Então, essa característica do fleumático. Sanguíneo. O sanguíneo, então, vem do sangue, né? Uma pessoa mais ativa, uma pessoa agitada. Sabe aquele amigo que chega no ambiente e todo mundo fica feliz, que leva alegria, mais extrovertido também, né? É aquela pessoa que gosta de conversar, comunicativo, troca ideia, por isso que ele acaba sendo muito instável. Às vezes pensa assim, às vezes pensa assado, né? Porque troca muito, conversa muito. Entendi. Então é mais instável, mas é aquela pessoa alegre, divertida, pra cima, otimista. Tá faltando um. Qual que é o quarto? O colérico. Colérico. Exatamente. O temperamento colérico, então, também tem essa característica de ser agitado, de rapidez, aquela pessoa mais impaciente, pode ser imediatista, né? Mas é aquela pessoa que chega
e tem aquele perfil de liderança, sabe? A gente pode até falar um pouquinho teimoso, porque gosta de impor suas ideias, mas não aceita muito o que fale. Então, é aquela pessoa mais proativa, sabe? Que chega mudando tudo, que chega organizando, falando que é assim, falando... Então, tem aquele perfil de liderança. Entendi. Aí as pessoas em casa podem estar pensando assim, eu acho que vocês também ficaram se procurando, não ficaram? Não, eu fiquei ali tentando me imaginar ali em algum desses tipos, gente. Aí o pessoal fala assim, Patrícia, mas eu peguei um pouquinho daqui, eu acho que eu também tenho um pouquinho ali, e aí, pode ter essa mistura? Pode. Geralmente, predominantemente será um, por exemplo. Sim, isso. O que acontece? Impossível alguém se identificar 100% com um único tipo de temperamento. Até porque, como somos seres biopsicossociais, né? Então, tudo acaba influenciando. E como eu comentei, algumas coisas a gente vai acabar disfarçando mais. Mas por quê? Porque a gente vai aprendendo, né? Então... biopsicossociais, questões biológicas, né? Então, genética, enfim, nossa personalidade mesmo, que vai se estruturando, o próprio temperamento, e sociais, que acabam influenciando muito. Então, a forma que a sua mãe te criou, o seu pai te criou, né? A própria cultura em que você cresce, em que você vive, enfim, acaba também influenciando. Então, por isso que é possível você se identificar um pouquinho com um com o outro, porque você mascarou uma coisinha ali, né? Você se adaptou, porque, assim, é algo que é inato, nasce com a gente, mas nós podemos adaptar, nós podemos nos moldar, nós podemos utilizar, né, o melhor de cada, né, potencializar isso ou até disfarçar um pouquinho. Que legal, gente, olha só aí. Então a gente aprendeu mais sobre como identificar o temperamento. Agora você não vai ficar, ela tem um temperamento forte, você já vai jogar assim, viu? Tu tem um temperamento sanguíneo, entendeu? Já chega falando assim, porque você assistiu Vitrine Revista, né? Você já chega falando diferente. Que legal, Lavínia. Nossa, muito bom mesmo saber mais sobre esse tema. Passa seu Instagram, que eu sei que lá tem muito mais conteúdo também sobre o mundo da psicologia. Claro. O meu Instagram é psi.lavipotulski. Tá? Então, pode estar me acompanhando lá. Nessa busca pelo autoconhecimento, então, muito importante também a psicoterapia, que faz parte. Caso esteja interessado, né, em buscar por isso, pode entrar lá no meu Instagram, na bio tem o meu contato, a gente pode conversar. Perfeito, Lavínia. Muito obrigada, viu? Obrigada, pela presença. Eu agradeço. E até uma próxima. Até!